Aleluia, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Estamos contemplando a palavra de Deus nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Como nós já vimos, essa carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tem 16 capítulos. O título que eu daria para essa epístola seria Espirituais não carnais. Paulo escreve aos crentes de Corinto, exortando-os a não serem crentes carnais, mas a serem crentes espirituais. E essa carta é muito atual. Nós percebemos hoje, no meio das igrejas, no meio protestante, que há muita carnalidade e pouca espiritualidade. Isso é um erro. Mas isso ocorre porque, por causa daquilo que Jesus disse em Mateus 22:14. Nesse texto Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os muitos chamados é a maioria dos crentes, amados. A maioria dos crentes, eles são muito chamados. Esses muito chamados são crentes carnais. Eles têm uma marca, eles não crescem espiritualmente, ficam sempre carnais. Os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, têm também a sua marca. São homens espirituais, mulheres espirituais. É claro que Paulo está escrevendo no sentido de que esses crentes de Corintos provem a sua eleição buscando ser espirituais e não carnais. Por isso eu afirmo bem claro a vocês: o crente que permanece carnal, embora seja crente a vida inteira, mas um crente carnal, no final ele está condenado, não tem salvação. Só tem salvação o homem espiritual. A pessoa que busca a Deus de verdade, busca a vontade de Deus de verdade, medita na sua palavra de dia e de noite e busca a sua santificação. Esse é o tema principal dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é dividida numa introdução, num desenvolvimento, numa conclusão. Nós estamos no desenvolvimento. Já trabalhamos a introdução nos primeiros 9 versículos, chamados à santidade. Os homens espirituais se santificam, os crentes carnais não se santificam. Isso é uma marca. É possível conhecer o crente carnal e o crente espiritual. O crente espiritual se santifica todos os dias. O crente carnal não se santifica porque ele não entende que é chamado à santidade. A epístola se desenvolve aí do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 15 completo, com aquelas admoestações. Admoestações significa correções, chamadas severas de atenção. Nessa epístola, Paulo vai chamar a atenção para muitos erros que os coríntios estão cometendo, erros que só homens carnais cometem, homens espirituais não cometem. Por isso vem essas correções muito fortes sobre a conduta desses crentes, que vale muito bem para hoje. E depois, numa conclusão, a epístola termina no capítulo 16, com recomendações finais. Nós vimos que esse desenvolvimento aí, que eu dei o título de admoestações, ele também está dividido num outro desenvolvimento, corrigindo desordens, corrigindo desordens, que vai do 1:10 ao 14:40, e uma nova conclusão no capítulo 15 sobre a ressurreição. Do 1 ao 10, o coração da epístola está aí, do 1:10 ao 14:40. Corrigindo desordens. E no capítulo 14, Paulo vai dizer que Deus é um Deus de decência e ordem. Deus não é Deus de desordem. Deus não aprova o caos. Deus não aprova a desordem.
Deus não aprova a indisciplina. A santidade de Deus tem a ver com vida ordenada, com vida disciplinada. Disciplinada no horário, disciplinada na alimentação, disciplinada no trabalho, disciplinada no estudo, disciplinada em casa. Deus quer organizar a nossa vida, porque Deus não gosta de desordens. O pecado foi quem trouxe desordem para a vida humana. Deus quer nos ordenar. Então Deus quer corrigir muitas desordens em nossa vida. O capítulo 15, que é a conclusão daquele desenvolvimento principal, Paulo vai falar sobre a ressurreição, e é bom saber que haverá duas ressurreições. A Bíblia aponta para duas ressurreições. A primeira ressurreição já começou. Começou porque Jesus já ressuscitou. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A ressurreição dos crentes espirituais, daqueles que se santificaram e até o fim de suas vidas perseveraram na santificação. Eles vão ressuscitar na primeira ressurreição. Os crentes carnais que não se santificaram, que não obedeceram à palavra de Deus, eles vão ressuscitar também. Mas na segunda ressurreição, a segunda ressurreição depois do reino milenar de Cristo, que é a ressurreição dos ímpios, onde, uma vez ressuscitados, serão lançados no lago de fogo e de enxofre, lugar de eterna condenação, porque não se submeteram a Deus e não foram homens espirituais. Vamos ver isso quando chegar no capítulo 15. Este desenvolvimento, corrigindo desordens, é a principal parte da epístola, a maior parte dela, que está dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Nós estamos na parte 1, que vai até o capítulo 8, versículo 13, que eu já dei o título de repreensões. A parte 2, que nós vamos entrar ainda no sábado que vem, é orientações. Tá? Orientações. Tem repreensões, são necessárias quando as pessoas erram por rebeldia. Tem duas maneiras como as pessoas erram. Erram por rebeldia. Quem erra por rebeldia tem que ser repreendido. Mas as pessoas às vezes também erram por falta de orientação. Então, Paulo traz repreensões, aonde eles erraram por rebeldia, e traz orientações, onde eles erraram por falta de orientação. Então foram orientados para daí para frente não errar mais. Nós estamos na parte 1 aí, que são as repreensões, que vai até o capítulo 8. Essa parte 1 tem dois blocos, bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1 nós terminamos quarta-feira. Terminamos lá no capítulo 4, versículo 21, na quarta-feira. O bloco 1 são as contendas. Homens carnais provocam contendas. Contendas, divisões, cada um tem uma opinião. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho aquilo, não concordo com você, eu discordo de você, eu sou isso, eu sou aquilo, você é aquilo. Então, essas contendas são coisas de homens carnais. Homens espirituais não provocam contendas e não entram em contendas. Homens espirituais fogem de contendas, não participam de contendas. Paulo, a primeira coisa que ele vai corrigir aí são as contendas que os coríntios estão agindo. E nós entramos ontem no bloco 2, que eu tenho o título Outras Prevaricações. Além de contendas, eles tiveram outros erros que Paulo teve que repreender aí nos capítulos de 5 a 8. Pula agora lá para o bloco 2, Paulo, que nós já terminamos o bloco 1. Então o bloco 2, isso, mais para frente. O bloco 2 se divide em
4 capítulos, capítulos 5, 6, 7 e 8. O capítulo 5 que nós vimos ontem trata da imoralidade, especialmente da imoralidade sexual. E Paulo corrige porque estava havendo no meio da igreja de Corinto várias imoralidades sexuais. Paulo escreve para corrigir. Também hoje no meio das igrejas existem imoralidades sexuais. Nós habitamos em um mundo imoral e nós não podemos viver de acordo com os critérios de imoralidade que esse mundo pratica e ainda se orgulha de praticar. Somos chamados à santidade em todas as áreas da vida e especialmente na área sexual. Foi o que vimos ontem. Hoje, pela manhã, nós lemos o capítulo 6. Vamos ver o que eu dei o título de Tribunais Pagãos. Vamos ver daqui a pouco. Hoje à noite, vamos ler o capítulo 7 e vamos falar acerca de casamento. Então vai ser muito bom para os casais e para aqueles que ainda almejam se casar. Casamento no capítulo 7. E na quarta-feira nós vamos terminar o bloco 2 com o capítulo 8, falando acerca de idolatria. Então hoje de manhã estamos no capítulo 6, Tribunais Pagãos. É o texto que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6. E Paulo começa dizendo o seguinte no versículo 1: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Repitam vocês esse versículo. Paulo está corrigindo uma coisa aqui. Ele ficou sabendo que lá na igreja de Corinto tinha crentes com alguma questão contra outro crente. Por exemplo, sei lá, emprestou dinheiro e o outro não pagou, teve algum prejuízo com outro crente, com outro irmão da mesma igreja, e esse irmão levou o outro irmão na justiça comum. Justiça comum é o título que eu dei ali, tribunal pagão, tribunal de ímpios. Os tribunais do poder judiciário, tá? Do poder judiciário comum, tá? Do poder judiciário comum, biblicamente, são chamados de não aceitos na igreja. Veja o versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Leiam vocês. Alô, som, atenção, vocês estão meio dormindo, né? Então acorda aí. Opa, acordou? Olha lá, 1, 2, 3 e... Os tribunais de justiça social não têm aceitação na igreja. Sabia disso? Não tem aceitação. Você quer levar alguém na justiça? Isso não tem aceitação diante de Deus, diante da sua igreja. Mas, pastor, eu não tenho esse direito como cidadão? Isso não me é lícito? Veja o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Leiam vocês bem forte. É lícito você levar alguém na justiça? Sim ou não? Agora, como crente, convém você levar alguém na justiça? O que convém? O que convém como crente? Perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos? Ou nós vamos dizer para Deus assim: leva-nos ao tribunal, assim como nós levamos ao tribunal aqueles que nos devem. Você quer comparecer perante o tribunal de Deus e ver se você sai inocente dele? Anotem aí Mateus capítulo 18 para você ler em casa. Mateus capítulo 18, no final desse capítulo, Jesus conta uma parábola de um homem que devia muito dinheiro para outro e foi lá e suplicou: por favor, me perdoa porque eu não tenho com que pagar. E aquele senhor o perdoou. Era um senhor bom e o perdoou. Esse mesmo que foi perdoado saiu dali e encontrou outra pessoa que lhe devia só um tantinho, lhe devia um pouquinho. E agarrou pelo pescoço e falou: paga o que me deves. E o outro falou para ele: me perdoa, não tenho o que pagar. Vai pagar sim, você vai pagar e eu obrigo. Vai pagar, eu te levo no juiz. Você tem que me pagar. E obrigou o outro a pagar. O outro senhor que o havia perdoado, sabendo disso, mandou chamá-lo e disse: vem cá, eu não te perdoei toda a tua dívida porque você me suplicou? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro e ter perdoado a ele? Então a tua dívida agora voltou para você. E como você não tem com que pagar, mandou chamar os verdugos, os algozes, e o castigaram. E como que Jesus termina Mateus 18? Assim mesmo vos tratará vosso Pai Celestial, se não perdoardes o seu irmão ou o seu próximo de todo o seu coração. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Uma das coisas nessa vida que eu não gosto de fazer de jeito nenhum é levar qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja ímpia, na justiça dos homens. Não gosto de fazer isso. Elaine sabe disso. Minha esposa sabe disso. Eu tenho que confessar que o ano passado nós levamos na justiça uma operadora de telefonia aí. Porque nos deu lá um prejuízo e nós ganhamos, mas foi horrível. Horrível. Horrível, não gosto disso. Não pecamos fazendo, é lícito. Mas não convém. Não convém. Não convém. O que convém para nós como crentes? Sabe o que convém para nós como crentes? Sofrer o prejuízo. Mas pastor, eu vou ficar no prejuízo? Vai.
Olha aqui o versículo 7. Eu vou ler e vocês repitam o versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Leiam vocês. Por quê? Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o dano? Nós pecamos. E quem foi que sofreu o castigo pelo nosso pecado? Fale o nome dele, irmãos. Fale melhor esse nome, irmãos. Ele não devia nada. Ele não devia nada. E sofreu pelo que nós devemos a Deus. Mas nós, não. Se alguém me dever alguma coisa, eu quero nota em cima de nota, eu levo no juiz, porque eu não sou bobo, eu não sou besta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ah, então você é um ímpio. Então você é um pagão, e você está dizendo para Deus que você não é filho de Deus, porque o Filho de Deus agiu de maneira diferente. E ainda pregado na cruz, intercedeu por todos aqueles ímpios que estavam ali. Não eram crentes, não, eram ímpios. E ele orou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ser cristão é diferente, irmãos. Ser cristão é diferente. Lá no livro do profeta Isaías está escrito que a justiça dos homens é semelhante a trapos de imundícia. Em hebraico, isso foi a tradução em português, em hebraico está escrito que a justiça dos homens é como panos sujos de menstruação. A justiça dos homens não tem nenhuma, versículo 4, não tem nenhuma aceitação na igreja. E se a palavra nos orienta a perdoar até ímpios, quanto mais a perdoar pessoas que podemos chamar de irmãos em Cristo, irmãos na fé, que era o que estava acontecendo aqui em Corinto. Irmãos tendo demandas entre irmãos, e Paulo falou no versículo 7, só existir demandas entre vós já é completa derrota. Já são derrotados espiritualmente, porque alguém deu prejuízo a alguém, e esse alguém que recebeu o prejuízo não soube, não quis, não agiu no sentido de perdoar. E o tema do perdão, depois que Jesus ensinou o Pai Nosso, foi o único que ele destacou no final e disse: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas eu gostaria de terminar mostrando para vocês, tentando mostrar a vocês, qual é o aspecto espiritual disso. Qual é o princípio espiritual disso? Vou dizer para você uma coisa.
Se alguém te deve alguma coisa e você perdoa, sabe o que Deus faz? Deus pega a dívida para ele. Deus pega a dívida para ele. E aí, como você perdoou de verdade, Deus te restitui da maneira como Ele, na sua sabedoria, escolher te restituir. Mas Ele restitui. Mas quem ficou devendo para você, se não tiver nenhum ressarcimento, ele parou de dever para você e ele deve agora a Deus. Ele deve agora a Deus. Não deve mais a você porque você já o perdoou. Ele passa a dever a Deus. E vai ter prestação de contas. Não importa o valor ou o que seja. Isso é um princípio espiritual. Tá? Isso é um princípio espiritual. E acontece dos dois lados da moeda, hein? Se você dever alguma coisa a alguém, em Romanos, Paulo falou: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque o amor, por mais que a gente ama, a gente fica devendo ainda, não é o suficiente. Só Deus ama o suficiente, mais que o suficiente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Quando você ficar devendo alguma coisa para alguém, e esse alguém te perdoar, Deus pega a dívida para ele e você está devendo para Deus. E vai ter que prestar contas da sua dívida. Agora para Deus, porque Deus assumiu a dívida para ele. Não pense só em dinheiro, pense em tudo. Todas as vezes que você faz o bem para alguma pessoa, qualquer espécie de bem, todas as vezes que você faz o bem para alguma pessoa, Deus se sente, vou dizer assim, tá? Para expressar isso, difícil expressar isso, mas vou expressar dessa maneira. Deus se sente endividado com você e Ele lhe paga de volta. Tem coisas que Ele recompensa na terra e tem coisas que Ele vai recompensar nos céus. Por isso Jesus disse: acumuleis tesouros nos céus e não na terra. Agora presta atenção. Todo mal que você fizer a alguém, você fica devedor para essa pessoa. E se essa pessoa lhe perdoar, você fica devendo isso a Deus. E se não houver ressarcimento, você é condenado no tribunal de Deus, porque não sai até pagar o último centavo. Por isso Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, especialmente aos familiares da fé. Aleluia, amados. Entenderam isso?
quando a Elaine ficou doente em 2005, nós perdemos tudo com hospital e médico. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Nós tínhamos só a casa própria e o carro. Nosso carro era um Escort. Escort não é. Corsa. Um Corsa preto. E aí, eu estava subindo aqui a Goiás para ir no Plameg. E passei um semáforo da Goiás e os carros da minha frente estavam fazendo uma fila porque o semáforo de cima estava fechado. E atrás vinha um homem com uma caminhonete velha. E eu percebi que ele estava olhando para uma mulher que passava do outro lado. E eu liguei o pisca-alerta, buzinei, coloquei a mão para fora e ele não me viu porque ele estava olhando para a mulher. E ele, como ele não me viu, ele veio, pá! Acabou com a traseira do meu carro. Aí chamou a perícia e tal, né? Veio a perícia. Eu cheguei para ele e falei assim, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. O senhor é casado? Ele falou, sou. É, moço, estava traindo a sua mulher. Porque o senhor bateu em mim? Porque estava olhando para a mulher que passou do outro lado. Eu vi sinal que eu vi que o senhor vinha, vi pelo retrovisor que o senhor vinha com essa caminhonete aí. Porque desceu da caminhonete, eu não tenho com que pagar, eu não sei isso, eu sou pobre, só tenho essa caminhonete, tá. Aquela história. É. Aí eu falei para ele assim, olha, eu sou crente, além de crente, eu sou pastor evangélico, e como filho de Deus, eu lhe perdoo o que você fez. E falei pro policial, pode apagar aí que eu não vou levar isso aí em juizado nenhum. E fui embora com o carro amassado. Fui embora com o carro amassado. Já estava totalmente sem dinheiro. Totalmente sem dinheiro. Aí sabe o que aconteceu naqueles dias? Aconteceu naqueles dias que lá no Rio de Janeiro, nada a ver com Anápolis, um homem tinha acabado de vender uma casa por R$200 mil. E ele ia dar 20 mil de dízimo lá na igreja dele no Rio de Janeiro. E Deus falou para ele, não, você vai lá em Anápolis e procura um pastor chamado Edivaldo e dê o dízimo a ele. Esse homem veio bater lá em casa com os 20 mil. O cheque de 20 mil. Eu usei 10 mil, cobriu todas as minhas despesas. E os outros 10 mil, eu comprei esse teto aqui. Esse teto aqui foi 10 mil. Esse teto aqui foi 10 mil. Que eu coloquei aqui na igreja. Quando você perdoa, Deus assume a dívida. E seja lá, lembra de Abraão do que nós falamos hoje? Seja lá quando for ou como for, Deus vai saber como restituir isso a você. Não precisa ficar cantando restituir, não. Não precisa, não. Sabe por quê? Deus é completamente justo. E a própria justiça dos homens é injusta. Então não tome decisão de ficar levando outros na justiça. Porque se você leva outros na justiça, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor é justo juiz, mas eu prefiro aquele outro juiz para julgar a minha causa.
Que é isso aí que você está fazendo, hein? Escolhendo outro juiz que não é Deus para julgar a sua causa? Aí Deus fala, então tá bom, vamos ver que justiça ele vai fazer para você. No cristianismo, amados, na palavra de Deus, as coisas são diferentes. O homem espiritual age de maneira diferente. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos chamou aqui nesse lugar para aprendermos coisas tão profundas na Tua palavra, especialmente essas que ouvimos acerca da Tua justiça, de que nós estamos aqui para buscar, em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. Não a justiça dos homens, não a justiça dos poderosos desse mundo, não a justiça da terra, mas a justiça dos céus.